Meus cumprimentos a todos, em especial agradeço a Fractal pelo convite. O meu tema é Evoluindo o Papel do Engenheiro de Manutenção. Meu nome é Edmar Alves, eu sou cofundador da Horizontes e nós somos um partner Fractal. Para falar de papéis do engenheiro de manutenção, primeiro que ele está desempenhando vários papéis na área de manutenção, né? Vestindo vários bonés, porque o engenheiro ele está no PCM, o engenheiro está na gerência, está na gestão, o engenheiro está na área de confiabilidade, e há casos em que o engenheiro está na linha de frente, né? Lidando, chave na mão mesmo, em alguns equipamentos especiais. Então, é abrangente, é diverso o papel do engenheiro na área de manutenção. E as coisas vêm mudando bastante ao longo do tempo. A gente, fazendo um breve comparativo de um veículo da década de 80 e um veículo da mesma categoria dos dias atuais, a gente tinha não mais do que 10 sistemas mecânicos analógicos e hoje a gente tem aí mais de 40 sistemas com uma eletrônica super sofisticada embarcada. Os veículos ganharam as suas derivações dos sistemas de segurança, ABS, airbag, mais conforto, sistemas de tração, sistemas de navegação. Então, a gente acompanhou ao longo dos anos essa evolução, né? Esse opalão aí, a gente quase conseguia fazer qualquer tipo de reparo nele na garagem de casa, e agora, se a gente não tiver uma super aparelhagem, a gente não consegue nem entender o que está acontecendo com o Lexus. Então, não é de hoje que as coisas vêm mudando, mas hoje as coisas estão mudando mais ainda, numa velocidade mais acelerada. A transformação digital impacta a área de manutenção, impacta tanto que o GFMA, o Fórum Global de Manutenção e Gestão de Ativos, dedicou um artigo para tratar o tema. E já que a gente vai falar aqui de como isso tem transformado a vida do engenheiro de manutenção, nada como relacionar isso com a transformação digital, que certamente promove uma mudança de paradigma no papel do engenheiro, né, que são novas competências que precisam ser buscadas e adquiridas, e certamente a transformação digital ela exige novas competências, requerendo mudanças na configuração dessa força de trabalho da área de manutenção. Daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouco mais esse tema transformação digital e as implicações humanas na manutenção, mas em se tratando de transformação digital na indústria, isso tem nome e sobrenome, é a indústria 4.0. O que a gente vê agora é um paper da ACATEC, Academia Nacional de Ciência e Engenharia Alemã, que traz para a gente de que forma as tecnologias vêm sendo adotadas ao longo dos anos e como é que essas tecnologias se relacionam com os níveis de maturidade à medida que essa tecnologia vai sendo adotada pelas indústrias. Por isso do paper aí, Maturity Index da indústria 4.0. Bom, provavelmente na audiência, a imensa maioria, quando começou a trabalhar na área de manutenção, já encontrou CLPs, mas antes dos CLPs, década de 70, as máquinas eram muito eletromecânicas. Então, os CLPs, os CNCs para as máquinas ferramenta, o SCADA, o software supervisório, principalmente para plantas de processo, alimentos, bebidas, químicas, operando a planta através de uma sala de controle. A gente viu a evolução disso desde o final da década de 70, anos 90, passo 2 aí de maturidade na conectividade, a ampla adoção dos ERPs pelas indústrias, que passaram também a entregar informação, a ser uma solução digital para a área de manutenção. Depois do MES, os sistemas de execução de manufatura, as paradas que também vieram apoiar a área de manutenção, os historiadores, onde a manutenção passou a ter mais capacidade de chegar no equipamento, olhar pelo historiador uma determinada variável de processo, variável do equipamento e conseguir
acelerar o processo de diagnóstico, muitas vezes, mas é do passo 3 para frente que entra o boom da indústria 4.0, porque na visibilidade a gente vê o mercado proliferando de novas instrumentações, novas tecnologias, novos devices IoT que permitem digitalizar os sentidos do operador e, por que não dizer, também dos manutentores, os sensores de vibração, os sensores de temperatura, os sensores que ajudam com o consumo de energia, os sensores que ajudam com partícula em suspensão, com óleo, né, sensores de análise de óleo. Então, a visibilidade. No passo 4, usar todos esses dados para fazer correlações com os contextos de produção, com os contextos das especialidades dos técnicos de manutenção, para criar limites e detectar ou disparar alarmes com base em anomalias que porventura estão acontecendo no equipamento ou no processo, falhas. No passo 5, o uso da inteligência artificial para predizer falhas. E no passo 6, os sistemas ciberfísicos, o homem operador, os sistemas e as máquinas operando de forma integrada, de forma colegiada. A gente já vê os AGVs entregando materiais numa área de montagem, a gente já vê as máquinas se autorregulando. Então, são aqui os sistemas ciberfísicos. Mas para que tudo isso? Para que toda essa tecnologia? Essa tecnologia serve para a gente usufruir e para a gente habilitar modelos de tomada de decisão, para a gente ser mais responsivo. Então, esse é também uma referência aqui, continuando na Acatec, que trata do tempo de resposta entre um evento não necessariamente é uma falha, mas qualquer mudança na circunstância do equipamento, do processo, do ambiente de negócio. Mas sempre que acontece um evento, a primeira ação é colher os insights, colher as informações se tornam disponíveis, né, sobre a situação desse evento. É concluída uma análise com base nessas informações, uma contramedida é aplicada e essa contramedida toma efeito. Então a gente tem essa inércia entre o momento do evento e o momento em que uma contramedida toma efeito. Muito bem, nós, como engenheiros da área de manutenção, queremos, na medida do possível, cada vez mais reduzir o tempo entre o evento e a contramedida que é aplicada. E, mais uma vez, o evento não é só uma falha, uma manutenção corretiva. O evento pode ser um alarme de predição, a máquina nem parou ainda. E é aí que entra a tecnologia. Quando a gente olha uma curva problema-falha, essa curva PF, familiar à imensa maioria aqui na audiência, né, é aquela fase sem sintoma e a partir do momento em que o diagnóstico ele começa a ser possível, quanto mais cedo a gente tem elementos ou informação ou inteligência para nos predizer um diagnóstico, maior é o tempo de diagnóstico que a gente tem, maior é o tempo para a ação antes que a ruptura, antes que a falha ocorra, né? Então, as tecnologias estão aí para nos apoiar nesse sentido. E agora eu vou mostrar uma coisa que muitos de vocês conhecem, especificamente falando sobre monitoramento e aqui especificamente falando sobre vibração. Ainda se aplica essa técnica. A gente está olhando aqui um engenheiro de confiabilidade, especialista em análise de vibração, só quem estudou engenharia mecânica sabe e precisou passar em análise de vibração, sabe a complexidade que tem aqui nessa imagem que a gente está olhando. Tá legal? Eu diria que até um pouquinho antes disso, os mais antigos usavam a chave de fenda, né? Colocavam a chave de fenda no ouvido para perceber a vibração. Aqui já tem uma técnica aplicada, mas muito dependente do conhecimento dessa figura, dessa persona super especialista em análise de vibração. As coisas vieram evoluindo e parte desse conhecimento viraram algoritmos. E esses algoritmos passaram a rodar em aplicações, mas ainda assim aqui a gente está tratando de
amostragens de periodicidades. Eu estou fazendo esse trabalho uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e causas especiais podem atuar no processo enquanto eu não estou fazendo monitoramento. E agora, esse é o momento que nós estamos vivendo agora. Isso não é futuro, isso é realidade. Os IoTs conectados com os equipamentos, monitorando vibração em tempo real, dando visibilidade do estado de saúde desses equipamentos. Isso não é só vibração, isso é temperatura, isso é grandezas elétricas, outras variáveis do equipamento que a gente pode visualizar em tempo real. Então, olha o papel do engenheiro se transformando aqui nesse momento, porque a partir do momento que eu tenho informação em tempo real, eu preciso de uma nova mentalidade, de um novo modelo de atendimento, não é verdade? Muito bem, e não para por aí. Quando a gente vai explorando as tecnologias, este aqui é um exemplo de um ODS, onde a gente está olhando uma estrutura e à medida que essa estrutura vai sendo solicitada a variadas faixas de vibração, a gente consegue acompanhar de que forma a estrutura se comporta, deformações, problemas de balanceamento e, eventualmente, até mesmo riscos de ressonância e falha e ruptura dessa estrutura, usando aqui referências de soluções de mercado, tá bom? Não para aí, porque quando a gente vai para soluções digitais, a gente tem novas experiências para gestores, os gestores que também têm visibilidade em tempo real dos KPIs, o PCM, que tem visibilidade em tempo real do seu Kanban de ordens de serviço, as tarefas pendentes, as OSs que estão em processo, que estão em verificação, as OSs que estão concluídas. Então, tudo isso é informação aí também para o PCM. E os técnicos, por que não dizer os técnicos que também estão produzindo informação em tempo real e disponibilizando essas informações para o PCM, que ordem que está sendo executada exatamente nesse minuto, para que o PCM entenda de que forma ele lida com o seu backlog, de que forma ele conhece a alocação e carga de técnicos ou o avanço das ordens de serviço em tempo real. O PCM que passa a ter acesso também à disponibilidade de materiais, seu calendário de 52 semanas, tudo isso disponível de forma estruturada e em tempo real. E as arquiteturas, então, vão evoluindo. Os sistemas vão se conectando, isso é a interoperabilidade. Então, o seu sistema CMMS de gestão de manutenção, a gente está vendo o Fractal aqui, que se comunica com o ERP, SAP, Oracle, TOTUS, para ter em tempo real informação sobre as posições de estoque de peças de reposição, integrando os consumos, os recebimentos, integrando o custeio. O sistema CMMS como Fractal, que pode se integrar com um software supervisório, porque eu tenho um historiador ou supervisório ou um PIMS, onde a partir de lá se extrai estado de saúde do equipamento ou variáveis do processo que sejam relevantes para manutenção. A partir de lá se extrai orímetros, se extrai contadores, não somente do supervisório, mas também dos próprios PLCs, ou até mesmo de dispositivos analógicos, sensores simples que podem ser integrados, porque a temperatura não está no PLC, a temperatura está no sensor, ela não está nas malhas de controle, ela vai ser usada somente para fins de manutenção. O técnico com a mobilidade, coletando as evidências da manutenção, tirando fotos, seguindo passo a passo no seu smartphone, e as plataformas especialistas, como análise de vibração, análise de óleo, termografia, que vão se conectando com os sistemas de gestão da manutenção. Então, olha o papel do engenheiro de manutenção se transformando. Legal. Lembram do paper? O paper aborda, o artigo do GFMAN aborda as 4 dimensões da implicação humana da digitalização na área de manutenção. Então, aqui é para a gente se inspirar, para a gente entender, segundo o artigo,
que movimento é esse, o que é que está acontecendo. Então, primeiro, um novo ambiente de trabalho, que exige uma postura mais proativa, mais receptiva para essas novas tecnologias que vão trazer desafios, que vão trazer oportunidades, tá legal? Então a gente tem que fazer essa reflexão sobre que novas competências são essas, que conhecimentos, que novas habilidades são essas que eu, como profissional da área de manutenção, seja qual for o boné que eu utilizo na área de manutenção, eu preciso aperfeiçoar. Fato é, todos os estudos sobre transformação digital, esse não é o primeiro estudo que eu tenho acesso, todos falam da positividade, de como a transformação digital apoia no sentido de levar as pessoas a executarem, a desempenharem atividades mais nobres. Ninguém quer ficar preenchendo ficha de apontamento, ficha de OS manualmente, ninguém quer ficar digitando, ninguém quer ficar compilando isso mais. Então, são atividades mais nobres, aquelas que agregam valor, que a digitalização promove, e ela ajuda vocês a erradicarem as atividades que não geram valor na produção da informação, nas análises. Então, é sempre visto como positivo, como gerando aumento de produtividade, tá bom? Então, a gente se sente mais autônomo e a gente sente mais domínio na execução das nossas tarefas. Um outro aspecto muito importante agora é o lado da empresa. Como é que a empresa está preparada para fazer a gestão de mudança? Qual é a predisposição, de que forma a cultura organizacional apoia e encoraja a mudança? Então, essa é a gestão da mudança. E do ponto de vista da administração da mudança, é de que forma essa predisposição vira execução, vira prática. Quais são os métodos, de que forma se engaja as pessoas, de que forma se cuida da mudança, né, dentro do nosso ambiente organizacional. E colaborar para ter sucesso é porque a transformação digital, como qualquer inovação, implica riscos e que eles sejam riscos controlados, mas riscos também derivam e trazem ganhos e trazem benefícios. Então, os projetos de digitalização, eles começam muitas vezes com provas de conceito, ou eles começam com projetos piloto. Eu começo implementando uma solução digital numa determinada área da minha operação, ou num determinado prédio, e depois eu vou adotando isso para as demais áreas, os demais processos da minha operação. Então, o papel do líder é apoiar, criar um ambiente seguro para que essas oportunidades surjam, para que as pessoas se engajem e colaborem nessas iniciativas. E aí, dentro da transformação digital, obviamente que vocês têm tecnologias que já estão super maduras e tecnologias que estão sendo testadas e que estão chegando e que um dia serão tecnologias maduras. Há de se reconhecer: sou uma empresa que nova, sou um early adopter, sou uma empresa que somente implemento tecnologias que já estão consolidadas. Então, essa também é uma reflexão. Muito bem. Como palavras finais, eu diria, como encorajamento, ânimo de aprendiz, porque é inexorável esse processo, ele vem queiramos ou não. Então, tenhamos esse ânimo de aprendiz para dominar, usufruir e gerar retorno com essas novas tecnologias. Tenhamos predisposição à mudança. Nós, seres humanos, para a gente mudar, não é tão simples. A gente precisa se desinstalar muitas vezes, nem mudar a rotina do café da manhã é simples às vezes, mas a gente tem sempre essa percepção de que o que nos trouxe aqui com glória, afinal de contas, chegamos aonde chegamos, não necessariamente é o que vai nos levar para onde a gente precisa ir, para esses próximos passos, para essas próximas milhas, porque os modelos de negócio, o ambiente de negócio está se transformando nas indústrias, né? O mercado está mudando muito e a gente vai reagindo e se adaptando às mudanças do mercado. Lotes cada vez menores, por exemplo, produtos cada vez mais personalizados, e o papel da manutenção é manter esses ativos confiáveis e disponíveis.
e visualizar, para ser prático. O que eu quero resolver? Quais são as 3 dores? Às vezes cabe na palma de uma mão. Quais são as 3 dores que eu quero me livrar e de que forma uma solução digital poderia me apoiar nessas 3 dores? E agora, execução. Dizem que planejar é para muitos, execução é para poucos. Mãos à obra, porque a gente tem vidas a impactar, vidas nossas, da nossa família. Ninguém quer o celular tocando no sábado à noite, na madrugada de um domingo, num final de semana na praia, porque um equipamento crítico falhou. Por que não aplicar a técnica da predição? Por que não mais visibilidade, IoTs monitorando, para que a gente também tenha mais qualidade de vida e temos resultados nas nossas operações a gerar. Pessoal, minha contribuição para o dia de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Estou sempre à disposição. Vocês veem aí meus dados de contato, e-mail e telefone. E agradeço mais uma vez a Fractal pela oportunidade. Muito obrigado.